Olá, boa Ah, tarde, gente. tudo bom? Tudo. Eu acabei me atrasando também para entrar aqui. O pessoal está chegando, que bom. Deixa eu só... Boa tarde, João, Jaqueline, Helene, Gabriel. Já tinha avisado que vai ficar um pouco, né? Que hoje começa o curso dele lá na nossa pós. Então, eu só estou esperando aqui. Então, só um segundinho, a gente tem a conversa hoje é com a professora Simone Toge, que já está aqui, e a Maíra, que está entrando em alguns instantes, daí a gente já dá início imediatamente. Então, só um segundinho e a gente faz a abertura formal. Então, bom. Bom, para os nossos convidados, eu já vou, enfim, começar a dar as boas-vindas, obviamente, né? Agradecer a presença de vocês. Hoje é a nossa última live da série, né, que a gente começou, né, em agosto ou setembro, outubro, novembro, em agosto, né? Foram 4, mais ou menos uma a cada mês, foi um pouco menos que isso. Com diversas abordagens dentro desse tema mais geral, que era o patrimônio em disputa. A ideia aqui era a gente poder apresentar um pouquinho das primeiras de discussões bem atuais, né, no campo do patrimônio cultural, e também fazer isso de uma maneira acessível, né, que não fosse tanto uma conversa de especialistas, mas que também pudesse trazer questões instigantes para quem já atua nesse campo. Maíra, entrando exatamente agora, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, né, Maíra, estou aqui só apresentando rapidamente, né, a nossa live. Hoje a ideia era de fazer um tema um pouco de fechamento, né, a ideia do patrimônio a partir de baixo. A gente vai falar um pouquinho desse a partir de baixo, mas enfim, novos temas, novos atores, né, então é um pouco falar dessa ampliação, né, do
campo do patrimônio cultural, a partir das diferentes experiências, vivências aqui das nossas convidadas. Eu, como tenho feito nas outras, vou mais mediar do que, de fato, participar e apresentar alguma coisa. Então, a gente tem, né, já são 6h15, então a ideia, assim, cada uma de vocês falar por uns 15 minutos, 20 minutos, à vontade, né? Não se preocupa também, não precisam se preocupar com um formato mais formal de apresentação, etc. A gente tem feito isso muito como um debate, uma conversa mesmo. Então, cada uma de vocês tem o seu tempo de falar livremente, e depois a gente abre para todo mundo que está aqui perguntar, se manifestar, opinar, enfim, né, um debate aberto mesmo. Assim, eu fico também coordenando pelo chat aqui, se vocês quiserem deixar por escrito, em vez de falar, né, a gente vai repassando as perguntas e vai trocando figurinha, e assim a gente vai até 7 da noite, encerrando o nosso ciclo aqui, esperando, né, eventualmente que a gente retome isso fica para ser combinado depois, mas foi uma experiência muito bacana, inclusive a participação de todo mundo que se inscreveu, então todas as lives tiveram um engajamento, aí, um envolvimento bacana, e quero deixar vocês muito à vontade mesmo para se manifestar, para comentar, perguntar, que a gente vai tentar aqui tornar essa conversa mais agradável e instigante possível. Então, passo a palavra para as duas, vocês fiquem à vontade também para definir como vocês querem fazer, primeiro uma apresentação de vocês e depois a fala mesmo, ou se já faz tudo combinado, fiquem à vontade. Uma vez que eu estou atrasada, acho que a Simone pode começar, né? Não vou ser. Eu não sei, Maíra, eu ia te perguntar, que eu acho que talvez você vai apresentar um caso, vamos dizer assim, que eu vou chamar de progressista. E o meu caso, ele é meio polêmico, porque ele vai falar, enfim, sobre esse contexto populista. E daí eu não sei, para mim faria sentido que a gente adentrasse esse assunto do patrimônio a partir de baixo, acho que a partir de uma visão progressista, mas tanto faz também. Você que sabe, o que você quer, eu posso começar, não tem problema nenhum. Por favor, então, eu acho que faria mais sentido, mas vamos ver. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Maíra, eu sou historiadora, sou doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, e durante todo o meu trabalho, eu sempre busquei essas pessoas que elas são invisibilizadas pela cidade. Quando a gente fala o visto de cima, é porque as pessoas estão abaixo, né? Então, a gente, quando é uma maneira de olhar essa cidade de uma forma que a gente não perceba alguns sujeitos que sempre estiveram nesse espaço urbano, sempre estiveram vivendo esse espaço. E aí, eu vou começar até com uma provocação, como que era o prédio que está anexo ao Shopping Light? Porque todo mundo já viu o Shopping Light e ele parece uma coisa só. Quando a gente pensa que do lado tem um prédio que não estava ali, ou que sempre esteve ali, mas a gente começa a perceber que ele está dissociado deste prédio, que ele não faz parte do mesmo edifício que compõe a Light, do edifício Alexander Mackenzie. O que acontece ali? Aquele prédio era um bordel. Quando a gente pensa nessa cidade, a gente nunca vê esses espaços, né? Os espaços de prostituição, os espaços de jogos, os espaços de bebedeira, mas eles sempre fizeram parte da cidade. Então, eu acho que o que eu vou dizer aqui é um convite a essa reflexão de quem são esses outros sujeitos que viveram nessa cidade e que a gente não presta a atenção devida neles. É claro que quando a gente fala do grupo de marginalizados, a gente vai ter uma série de fatores de outras pessoas, de outros grupos,
mesmo a população negra, que foi tão... A história de São Paulo é muito bonita em contar que São Paulo era uma cidade que tinha poucos escravizados, poucos negros e tudo mais, e isso não é exatamente verdade. É menos em comparação a quê? Mas a gente tem uma população de lavadeiras, de engraxates, de carroceiros que fazem parte dessa cidade. Então, quando a gente olha no estudo do urbanismo, a gente sempre vai buscar em quem construiu a cidade, né? A função dos estudos da arquitetura, de maneira geral, mesmo dos historiadores do urbanismo, elas estão pensando essa cidade vista a partir das pranchetas dos arquitetos. Elas estão pensando essa cidade vista a partir de um lugar de fala, né? Essa expressão que é tão recorrente hoje em dia, mas de um lugar muito privilegiado. Então, quando você olha essa cidade, a gente precisa fazer esse contraponto, porque quem faz a cidade não é quem desenhou a cidade, quem faz a cidade é quem vive a cidade. Então, são essas as pessoas que habitam esses espaços públicos, urbanos, que são necessariamente as pessoas que fazem essa cidade acontecer. Então, em destaque, eu acho que primeiro tem o grupo de mulheres, né, que aí eu estou no meu lugar de poder dizer alguma coisa sobre elas. As mulheres, elas sempre são invisibilizadas com relação ao ambiente urbano, e continuam, né? Quando a gente pega a Leslie Kern, que é uma geógrafa canadense, ela está falando justamente da cidade feminista, uma cidade que não é pensada, ela não é construída para o corpo feminino. Uma mulher, ela passa pela cidade de outras maneiras, ela passa sob uma outra perspectiva, né? Às vezes o caminhar de salto, tudo bem que eu como historiadora estou falando talvez uma mulher do passado, porque esse figurino que se espera, né, da mulher na rua, mas uma cidade que não está preparada, ela não está preparada para passar um carrinho de bebê, ela não está preparada para passar várias coisas. Então essas mulheres, elas vão vivendo a cidade sob um ponto de vista que é muito diferente de quem construiu. Porque quando a gente pega esses grandes nomes que pensaram essa cidade, principalmente no passado, são sobretudo homens. Hoje em dia mesmo é muito raro a gente ver projetos urbanísticos de grande porte assinados por arquitetas, assinados por mulheres. Edificações, tudo bem, a gente tem algumas arquitetas importantes, é claro que não estou tirando de maneira alguma a importância delas, mulheres como a Lina Bobardi, como a Rosa Clias, mas são poucas as mulheres que estão pensando essa cidade. Então, esse grupo de mulheres, ele é apagado. Se você é uma mulher prostituta, é uma cidade que não te pertence. Você não pertence à cidade e a cidade não pertence ao seu corpo. É como se você não tivesse o direito de sequer habitar essa cidade por ser quem você é, por exercer a função que você exerce. Então, quando a gente pensa esse centro de São Paulo, a gente sempre pensa como um lugar muito glamouroso, muito bonito, frequentado por estudantes do Largo São Francisco, por esses homens íntegros, né? Essa coisa... E o que se esperava das mulheres eram que elas estivessem no recôndito doméstico, sobretudo. Uma mulher dita honesta era uma mulher que tinha sua relação familiar preservada. Quando a gente começa a andar por essa cidade, a gente começa a perceber que ela tem outros aspectos que estão vinculados, que não estão passando pelo nosso olhar, que não estão acontecendo ali. Então, são mulheres que frequentam as grandes rodas da sociedade, inclusive, enquanto prostitutas. Frequentam o teatro municipal. Tem o caso da Nenê Romano, que ela era amante do Washington Luiz, que não era nada menos do que o presidente da República. Então, quem são essas? Por que a gente não enxerga a vida e a história delas quando a gente caminha? Por que o patrimônio esconde? Porque o patrimônio, ele não é só a edificação, ele também é a história que se passou dentro daquele espaço. O patrimônio, ele não pode ser considerado só como uma imagem, ele não está cristalizado no tempo. Assim como não está cristalizado no tempo, ele faz parte do nosso cotidiano hoje. A preservação, ela também garante que ele tenha permanecido e continue fazendo parte dessa cidade de maneira integrada. Né? A preservação, o tombamento, enfim, todos os objetos que podem ser preservados, eles não congelam as coisas no passado. Mas,
pensar para além daquele espaço como alegoria é muito importante. Então, quando eu olho esse prédio anexo, eu espero que todo mundo que está aqui, a partir de hoje, olhe esse prédio anexo ao Shopping Light com outra cara. Ali existiu um dos maiores bordéis que essa cidade já viu. Ali viveram muitas mulheres, ali morreram mulheres. Então, esse espaço, ele tem que ser visto, ele tem que ser pensado. A iniciativa das placas da memória, ela ajuda, de alguma forma, a retomar um pouquinho desses espaços, né? Ali no Shopping Light hoje tem uma placa instalada que diz que ali existiu o Tabarís Dancing, mas esses espaços, eles têm que ser pensados. Ali, a região toda, Conselheiro Crispiniano, ela era tomada de bordéis. E aquilo era tão impactante na cidade que o Mário de Andrade, enquanto diretor do Departamento de Cultura da cidade, se deu ao trabalho de fazer um mapa enorme, marcando todos os bordéis da cidade. Então, aquilo existiu nessa cidade. Aquela São Paulo, ela tinha isso como pertencimento. Evidente que eu estou falando de São Paulo, mas eu posso falar sobre isso da região do Mangue, do Rio de Janeiro. Posso falar sobre outros espaços em Recife, em Salvador, porque a prostituição, ela não está na cidade, ela é a própria cidade. Ela faz parte indissociavelmente do espaço urbano. Até hoje, todos nós aqui sabemos exatamente onde tem um bordel, onde tem esses espaços. E em destaque, essas mulheres, elas não são lembradas, elas são quase como indigentes, elas não têm nem direito às memórias urbanas. E se você não tem o direito a sequer da minha existência ser lembrada, o patrimônio, ele não vai contar sobre mim. O patrimônio, ele conta muitas vezes sobre glórias. E nem todas as histórias são gloriosas. Nem tudo que acontece nesses espaços carregam glória. Então, quando eu inverto o meu ponto de vista, quando eu saio da minha noção de urbanista, de olhando de quem está planejando, eu estou planejando essa cidade para quem viver nela. O que eu pretendo enquanto urbanista quando eu planejo a minha cidade? Quem que eu quero destacar e quem que eu quero excluir? Porque o planejamento urbano, ele também é um processo de exclusão social, muitas vezes. Eu não quero que um determinado grupo ocupe um espaço. E isso aconteceu nessa cidade. O Prestes Maia, enquanto prefeito, conseguiu, de alguma forma, atingir esse objetivo. Ele confinou a prostituição na região do Bom Retiro, ali nas ruas Itaboca, que hoje se chama Cesare Lombroso, né? E aí, de novo, as ruas mostrando ao que vieram. Eu troco o nome de uma rua de prostituição pela rua de um homem que tentou controlar, que escreveu a mulher delinquente, a prostituta e a mulher normal. Então, é significativo quando eu faço essas alterações no meu espaço. Esses apagamentos, eles são muito significativos. E isso é uma ausência do patrimônio. O patrimônio não consegue dar conta de memórias dos espaços. Ele não consegue recuperar algumas situações que foram perdidas. E aí, quando a gente olha, mas uma coisa também que eu costumo dizer bastante, é que a história é uma ciência muito debochada. Quando você acha que ela, se você consegue apagar um pedaço dela, ela olha e diz, não, espera aí. E é mais ou menos o que aconteceu com o Cemitério dos Aflitos na Liberdade. Um pedido de demolição revelou uma coisa que era quase lendária. E está lá hoje, o espaço preservado. Aí sim a memória vai ser recuperada. Então, aí agora você tem a marca. Não adianta chamar a estação de Japão Liberdade, não adianta transfigurar o espaço com lanternas japonesas. Aquela memória vai permanecer e ela vai ressurgir da onde ela esteja. Aconteceu também com o Cais do Valongo, que uma obra também revelou esse espaço. Então, eu acho que a gente tem que parar de olhar a cidade como simplesmente um espaço material que está fechado num tempo e num espaço. A gente tem que olhar também esses espaços. Estou falando das mulheres, sobretudo, falei um pouco dos negros, mas eu acho que as mulheres, elas refletem muito isso, porque a mulher é quase um sujeito ahistórico. São poucas as mulheres que são representadas, retratadas, e quando elas são, às vezes também é uma memória. Eu não gosto da mulher prostituta, mas eu gosto da ideia de manter o solar da Marquesa e dizer, olha, ela foi uma amante. Eu também estou marcando socialmente quem é.
essa mulher. Eu também estou tirando um pouco da dignidade dela. Ela foi muito mais que uma amante. Ela não é só isso. Uma mulher que viveu, que existiu e que foi politicamente importante para os espaços. Por que elas não são lembradas? Então, acho que quando a gente inverte o nosso ponto de vista, a gente traz à tona essas memórias, e memórias de mulheres que sequer têm nome, às vezes. Né? Mulheres que não têm personalidade, eu não sei quem elas são. Quando a gente vai resgatando, através desses fragmentos do Departamento de Cultura, de autos crime, essas mulheres elas foram fichadas. Quando eu vou resgatando um pouco isso, eu vou conseguindo trazer essa dignidade à tona. E aí, no âmbito do patrimônio, é muito significativo que a gente comece a lembrar também por esse outro lado, né? De não só quando eu preservo um espaço, quando eu preservo um local, quando eu tenho qualquer coisa, eu também tenho que contar a história de quem estava ali, de quem passou, de quem habitou. Então, nesse sentido, é claro que as placas da memória, talvez hoje elas sejam o instrumento mais significativo de recuperação, um pouquinho dessas memórias apagadas, porque elas permitem também que pessoas sejam relembradas, e não só espaços, né? Eu consigo que, não só como uma coisa que é muito comum, principalmente nas capitais europeias, alguém morou aqui, e não só alguém morou aqui, mas alguém passou por aqui, alguém cantou aqui, alguém viveu aqui, alguém morreu aqui. Então, eu acho que a ideia de pensar o patrimônio de outros ângulos, por outras perspectivas, é também uma ideia de trazer outras memórias, né? E não só a gente ficar condensado nessa ideia de vou tombar um edifício pela importância histórico-arquitetônica dele. A história dele também passa por todas essas vivências, por todas essas memórias, por todas essas significações de passado que estão ali presentes. E também é de fundamental importância a gente não condensar. Esses lugares, eles podem ainda ter outras memórias. E a cidade sempre vai apagar, sempre vai excluir. A cidade faz isso o tempo todo. Seja por determinação de alguém, seja por vontade, seja por processos de gentrificação, enfim, isso que a gente vê que ocorre a todo tempo. Mas pensar justamente esses lugares, pensar quem são essas pessoas que a gente não conhece, que habitaram o nosso espaço, que pensaram, que viveram essa cidade, que estiveram por ela, assim como nós estamos. E quando a gente passa por esses lugares, passa por essas cidades, pensar, essa cidade é para mim? Ela me cabe? O meu corpo pertence a essa cidade? Eu consigo transitar por ela, marcando a minha existência, existindo de fato na cidade, ou eu estou só passando? Então, acho que, não sei se é uma questão progressista, mas é pensar, por isso eu gosto demais do trabalho da Leslie Kearney, porque ela vai trazer justamente isso à tona para pensar, para a gente pensar a cidade. A nossa cidade é para quem? Ela foi pensada por quem e para quem? E o patrimônio, ele tem também esse dever, né? A gente tem instrumentos até de preservação de cultura imaterial, e por que não de memórias? Por que não de outras situações? O patrimônio não é só sobre construções, é um campo muito mais amplo, ele tem muito mais potencialidades que podem ser exploradas. Então, acho que é um pouco esse convite, a reflexão de quem são, quem viveu, quem existiu, por onde eu estou passando. E o passar com cuidado também é importante. É muito fácil passar pelo Teatro Municipal e enxergar esse espaço. Ele está muito marcado, né? Ele está muito presente na nossa até memória de cidade, né? Uma coisa, todo mundo... E é curioso também, quando a gente pensa sobre esse espaço, se eu perguntar qual é a primeira memória que vem do Teatro Municipal, invariavelmente pode acontecer Semana de Arte Moderna de 1922. Então, isso também, o que eu enxergo quando eu penso um espaço? Será que ele é só isso? Ele está lá desde um pouco antes da semana e viveu tantas outras coisas. Então, enxergar para além também de um motivo, de uma presença, olhar a cidade, olhar as pessoas, né? A gente tem esses processos de invisibilidade social que a gente passa o tempo todo, de não olhar também
pessoas em situação de rua, de não olhar várias coisas, mas todas essas pessoas fazem parte da memória urbana. Então, eu acho que a gente precisa pensar enquanto... E parece que eu estou falando só uma coisa como história e tudo mais, mas não, o campo do patrimônio, ele abarca tudo isso, porque tudo isso é patrimônio urbano, tudo isso são maneiras de pensar essa cidade. Então, acho que o meu convite é esse, a gente também debater, discutir, pensar sobre essas pessoas, sobre quem não faz parte, sobre quem não esteve, mas sempre esteve dentro dessa história. É isso. Obrigado, Maíra. Passamos então para a Simone. Bem-vinda, Simone. Obrigada, gente. Eu não sou uma tão boa oradora quanto a Maíra. Eu fiz uma apresentação porque é a minha cola. E eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui. Espera só um pouquinho. Vocês conseguem ver a minha tela? Ah, então tá certo. Obrigada, gente. Bom, eu sou Simone Toji, tenho um doutorado em antropologia social e parte do meu trabalho, né, é a respeito, né, de estudos sobre o patrimônio cultural. E tanto a minha experiência, né, porque eu também sou servidora no IPHAN, no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, quanto a minha pesquisa, ela se foca mais numa política específica, né, do patrimônio cultural, que é o patrimônio cultural imaterial, né, e aí entender um pouquinho, né, que é essa política de patrimônio cultural e material, né? Se é muito mais consolidado as pessoas lembrarem que patrimônio cultural são certas edificações, né? Certos centros urbanos ou certos monumentos, né? Mas recentemente a gente pode oficialmente reconhecer outras formas de expressão, né? Sejam uma celebração, né? Por exemplo, como o Círio de Nazaré, lá em Belém, né? Ou então um fazer, né? Como o ofício das baianas de Acarajé, né? E assim por diante. Então, a política de patrimônio material, ela tem, vamos dizer assim, esse intuito, né, de alargar um pouco as possibilidades, né, assim como a Maíra está trazendo para a gente a possibilidade da gente, né, trabalhar a memória dentro do patrimônio, aí as políticas de patrimônio material também tem esse desejo, né, de alargar as possibilidades do que a gente pode considerar patrimônio cultural e material. Porém, claro, essa é uma política gerenciada pelo Estado, né? E aí eu queria só mostrar, eu vou começar com vocês, então, discutindo que é a questão de participação social, né, a partir dessa política, porque essa política, ela nasce justamente como uma forma, né, uma forma crítica de falar mesmo e de exercer uma outra possibilidade, né, de política de patrimônio cultural. Mas, bom, mas vamos lá, né? Então, eu começo, então, tentando aí percorrer com vocês, né, como é que essa questão da participação social entra, né, dentro do debate dentro das próprias políticas de patrimônio cultural, né, para além do que a sociedade já sempre, né, sempre vem discutindo. E aí, assim, isso que eu estou colocando para vocês, né, que, então, a partir dos anos 70 tem esse movimento, né, crítico de avaliar como as políticas de patrimônio cultural, né, qual o poder e quais os legados e limites delas, né? E isso não só no Brasil, mas também
internacionalmente, isso são duas coisas que acontecem juntos, né? E é justamente assim, a minha pesquisa de pós-doutorado era um pouco assim, mapear como é que essa questão da participação social dentro das políticas de patrimônio cultural, né, surgem, né, como surge esse debate, como é o diálogo entre esse âmbito, vamos dizer assim, internacional e o âmbito nacional no Brasil se dá, né? Então, na década de 70, né, a gente já vê que a própria Unesco, né, que foi uma das primeiras organizações internacionais a ter um programa, né, de patrimônio cultural, e aí justamente, né, criou essa Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, né? E aí, com a implementação dessa convenção, né, os especialistas, enfim, gestores de vários países também, governos, né, começaram também a perceber que essa política tem certos limites, né? E ao mesmo tempo aqui no Brasil, né, o Brasil já desde a década de 30, né, tem uma política, pelo menos em âmbito federal, de patrimônio cultural, né, principalmente com esse instrumento chamado tombamento, né, que a gente conhece mais. E enfim, o que dentro desses debates surgiu, né, de questões, né, em âmbito internacional na Unesco, né, foi justamente, eles verificaram que essa necessidade de ampliar, né, o reconhecimento patrimonial para outros tipos de manifestações culturais, né, porque em vários países participantes ali dessas políticas da Unesco, né, as suas tradições culturais não estavam refletidas ali, né, por meio dessa convenção de 1972. Então, vários países latino-americanos e asiáticos, né, começaram esse debate de que era preciso diversificar os tipos de reconhecimento, que tinha que ser para além de monumentos, edificações e sítios urbanos, né? E uma outra questão que surgiu também ali no âmbito da Unesco era questionar também, né, que nesses tipos de reconhecimentos de patrimônio mundial, né, quem normalmente tinha o poder decisório, de influência, de decidir quais eram as coisas que se tornavam patrimônio mundial, eram justamente os especialistas, né? E aí, no âmbito nacional, aqui no Brasil, a gente também, de uma certa forma, acompanha esse debate, né? Só que no Brasil, por exemplo, se vê, sim, né, a necessidade de ampliação, né, desse reconhecimento patrimonial, né? Mas a gente, aqui no Brasil, pensa mais na questão de como, né, o patrimônio deveria refletir justamente a diversidade cultural do Brasil, né? Que até ali na década de 70 estava muito concentrado, né? Em reconhecimentos de exemplares do período colonial ou do período modernista, né? E aí uma outra coisa também no Brasil é uma discussão, né, que surgiu sobre pensar as expressões culturais a partir do ponto de vista de quem pratica, né? Então, lá nos anos 70, vai ser bem en passant, vou só mencionar que teve o Centro Nacional de Referências Culturais, né, que funcionou bem por um curto período, de 1975 a 1979, mas essa ideia de referências culturais, né, ficou bastante marcado assim dentro da organização do Estado sobre políticas públicas de cultura, né? E justamente esse conceito de referências culturais, ele quer tentar,
ver as coisas, né, a partir, então, do ponto de vista de quem a pratica ou de quem a usufrui, né? E isso tudo desse debate, então, é que se vê que uma questão crucial justamente, né, que essas políticas, tanto em âmbito internacional quanto nacional, estavam em falta, era justamente a questão da participação social, né, e aí, né, é interessante ver que o movimento também é o mesmo, né, diante dessas novas necessidades, né, do campo do patrimônio, as organizações e os governos nacionais, né, eles então partiram para criar então novos instrumentos, né, então a Unesco então criou em 2003 essa Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Material, né? E no Brasil a gente tem ali a Constituição de 1988 e aí também mais tarde uma política, né? A inauguração de uma política de patrimônio imaterial com a criação de um novo instrumento de reconhecimento chamado registro, né? Diferente do tombamento, então se cria um novo instrumento, que é o registro, e se cria, então, um Programa Nacional de Patrimônio Material no Brasil, né? E aí, só para vocês só verem um pouquinho, assim, então, nos textos, né, que organizam essas políticas, tá lá as menções, né, de qual é a importância, né, da participação social, né, de estar lá escrito que é preciso considerar essas coisas. Então, por exemplo, na Convenção da Unesco, em 2003, a gente tem esse artigo 11, né, que estabelece que a cada Estado parte, né, entre as medidas de salvaguarda mencionadas, né, no parágrafo 3 do artigo 2, identificar e definir os diversos elementos do patrimônio cultural e material presentes no seu território, com a participação de comunidades, grupos e organizações não governamentais pertinentes, né? E ainda ali na convenção, um outro artigo falando que, no quadro de suas atividades salvaguardas do patrimônio cultural e material, cada Estado à parte deve assegurar, né, a participação mais ampla possível das comunidades, dos grupos e, quando cabível, dos indivíduos que criam, mantêm e transmitem esse patrimônio e associá-los ativamente à gestão. Então, estava bem claro que eles consideram importante fazer essas coisas, né? Opa. E aí, aí no Brasil, né, eu não... Daí, no Brasil, tem uma série de, vamos dizer assim, de portarias, decretos e tal, mas eu vou só colocar aqui a da Constituição do Brasil, que lá ali, no artigo 216, que define o que o patrimônio cultural brasileiro tal, tem esse artigo que fala que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Então, ali já está, né, dada a grande, vamos dizer assim, matriz, né, para as políticas públicas no Brasil, de que no campo do patrimônio é necessária essa participação social, né. E aí, assim, o que eu estou querendo um pouco colocar é que é isso, a política de patrimônio cultural e material, ela nasce, então, através desse movimento crítico dentro das próprias políticas públicas de patrimônio cultural, né, e que, tanto em âmbito internacional quanto nacional, né, se criam, então, essas novas políticas como, né, resposta a essas questões, né, que as políticas anteriores, então, levantavam, né? E, ao mesmo tempo, eu não vou me deter aqui, mas é muito interessante o quanto o âmbito internacional e o âmbito nacional aqui no Brasil, a Unesco e o IFAM, eles tiveram um diálogo intenso, né? E sobre essa questão da participação social, como é que certos mecanismos, né, tanto lá na Unesco quanto aqui
no Brasil, eles acabam sendo adotados, mecanismos burocráticos, eu vou chamar, né? Então, por exemplo, só bem rapidinho, aqui no Brasil, por exemplo, né, dentro da política federal de patrimônio material, qualquer pedido de reconhecimento por meio dessa política, tem que ter uma documentação, tem que ter alguma coisa falando que os praticantes do bem cultural que se está pedindo para reconhecimento, né, tem que ter a anuência deles, eles têm que ter algum documento falando que eles concordam, né, um outro instrumento burocrático, né, de mostrar de que forma se dá essa participação dentro dessa política de patrimônio material, que a gente chama de planos de salvaguarda. Né? Planos de salvaguarda é quando depois que se reconhece, depois que se registra, né, é preciso, então, fazer um plano do que fazer depois. Né? E esses planos, eles só são feitos junto, né, com os grupos detentores, né, que eles chamam detentores, né, nessa política. E é muito interessante ver que essa operacionalização dessa participação social são sempre por meios escritos, né? Então, a minha questão que eu deixo aqui, essa primeira questão é: que tipo de participação é essa, né? Quando se dá por meio desse tipo de política, né, de patrimônio cultural, né? Quem é que participa, né? Quando, né? Como, né? Em que momento? Por quê? Né? Então, acho que são questões, né, importantes da gente sempre perceber em cada caso de reconhecimento de algo como patrimônio cultural e material. Né? Mas daí, a partir daqui, eu queria fazer também uma provocação, né? Que é isso, né? O que é o patrimônio cultural a partir de baixo, né? Quem são os de baixo, né? Eu acho muito, eu acho ótimo que a Maíra trouxe, né, essa questão da invisibilidade, né, porque o de baixo é isso, né, pode ser aquilo que está por baixo, né, que a gente não percebe, né, e eu acho que também na conversa passada, eu acho que o Gabriel, né, também trouxe essa questão, né, também, né, de quem é que tem que interage, né, enfim, com as instituições de patrimônio, né, e como é que se dá essa interação, né, e às vezes tem vários grupos sociais que interagem enfim, de formas inesperadas, né, ou se não, ou não interagem, né? É isso, ou não interagem, e aí, no fundo, há uma separação, né, entre as organizações, né, oficiais no campo do patrimônio e os grupos sociais. E a minha provocação, então, também vai um pouco nisso, assim, né? Como é que se dá essa configuração entre as organizações governamentais e as organizações não governamentais, a sociedade civil, né? Como é que se dão essas interações? E aí eu estou trazendo, então, justamente o caso da vaquejada, que vista do ponto de vista da política de patrimônio material, esse é um caso bastante controverso, né? Então, como é que esse caso da vaquejada e a política de patrimônio material, como é que ele começa, né? Como é que essa história começa? Começa lá em 2015, quando o estado de Ceará, né, começou a regulamentar a chamada vaquejada como esporte ali, né, mas em âmbito estadual. Mas daí uma associação de proteção aos animais entrou na justiça, né, e aí em 2016, né, exatamente no dia 6 de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, né, decide que a vaquejada não pode ser considerada um esporte, né, porque envolve justamente crueldade animal. E a decisão do Supremo Tribunal se baseia falando que
esse tipo, né, de atividade está em conflito com os direitos constitucionais fundamentais e particularmente né, que é o direito dos cidadãos brasileiros de viver em um ambiente equilibrado. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, dentro do ambiente, vamos dizer assim, da vaquejada, enfim, e de toda a indústria também que a cerca, né, criou um burburinho. E aí, algumas semanas depois dessa decisão do Tribunal Federal, em 25 de outubro, né, do mesmo ano, de 2016, essa gente toda aí que vocês estão vendo nessa foto foi para Brasília, de todos os estados possíveis do Brasil, né? Então, não eram vaqueiros, empresários, negociantes, tanto de gado quanto de cavalo, né? E fizeram essa marcha nacional, né? Uma coisa super inesperada, né? Protestando justamente contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que eu quero? Guardem essa introdução, porque o que eu quero colocar para vocês é que alguns grupos, por exemplo, desse mundo, né, vaqueiro, antes, né, de acontecer tudo isso aí, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eles tentaram, fizeram pedidos para reconhecimento de algumas das suas expressões ser reconhecida como patrimônio cultural imaterial. Então, por exemplo, eu trago aqui o caso do Tiro do Laço, que chegou, né, como pedido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, e chegou em 2009, né, por uma associação em que o presidente dessa associação era tanto um praticante, se dizia também um pesquisador, né, e definia, então, o tiro do laço, né, como uma técnica, né, em que um cavaleiro precisa, então, laçar, né, capturar um novilho, né, por meio de uma corda, e que esse tipo de conhecimento, né, diz respeito a um grupo social específico, que seriam os gaúchos do sul do Brasil, né, e a justificativa ali, né, nas palavras, então, desse representante dessa associação é que justamente a técnica permaneceu ao longo do tempo, sendo transmitida oralmente por gerações, o que a torna uma tradição. E está associada à identidade cultural e social dos praticantes do laço, que são os seus portadores. Né? Esse pedido foi negado pelo IPHAN, né, com a justificativa de que era, na verdade, um pedido mais do interesse de promotores de eventos, como era o proponente, do que dos próprios detentores, né, cujo conhecimento estava sendo apropriado como esporte. Né? Opa. Aí uma outra expressão dessa cultura vaqueira, né, chegou em 2013, como também ao IPHAN, né, feito por uma associação de prefeituras do estado de São Paulo, né, e aí eles pediram o reconhecimento do que eles chamam aqui de queima do alho, né, que é uma prática de cozinhar na estrada, né, que era realizada por vaqueiros, ainda mas ela nasceu porque era no tempo em que o gado precisava ser levado, né, de fazenda em fazenda e até os matadouros, né, por vaqueiros. E a queima do alho, né, os pratos que fazem parte dessa prática seriam, por exemplo, paçoca de carne, arroz carreteiro, churrasco, né? E o pedido diz que essa prática, né, está ligada à população brasileira chamada caipira, né? Esse pedido também foi negado pelo IPHAN, né? E com a justificativa, né, nas palavras ali da pessoa que analisou ali, que a queima do alho atualmente é vivenciada não como uma prática social, mas como uma memória. Esse fato não o qualifica como um objeto da política de patrimônio intangível, que pressupõe reconhecer o caráter vivo de um bem cultural, né?
Aí a gente volta, então, à história da vaquejada, né? Então, né, a história da vaquejada, o que acontece é que a gente tem em mente, né, nesse contexto atual, né, de um congresso que, por exemplo, onde a gente tem essa bancada, né, a chamada bancada BBB, da bala do boi e da Bíblia, né, no congresso, e que representa, então, tanto setores de segurança, né, setores do agronegócio, né, e setores evangélicos. E aí, né, diante dessa ocorrência lá da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, esses grupos que foram se manifestar lá em Brasília, né, os grupos ligados a essa cultura vaqueira e essa indústria, né, também tem seus contatos, né, e justamente acionaram congressistas ligados a essa bancada, né, BBB, e a Câmara dos Deputados, em novembro, já em novembro, né, de 2016, aprova um projeto de lei, né, que diz assim, que constitui o rodeio, a vaquejada, bem como suas expressões artísticas e culturais relacionadas, como manifestações da cultura nacional e do patrimônio cultural e material. Um projeto de lei que declara que declarou a vaquejada como um patrimônio cultural e material, né? E logo no primeiro semestre do ano, no ano seguinte, em 2017, né, eles conseguiram fazer uma emenda constitucional, né? Para fazer uma emenda constitucional, você precisa de um movimento enorme entre os congressistas, né? Não é uma coisa assim fácil. E eles conseguiram, né? Então, por essa emenda, e as práticas esportivas que utilizam animais não são considerados cruéis, desde que sejam manifestações culturais de acordo com a Constituição Federal, reconhecidas como cultura imaterial, que faz parte do patrimônio cultural brasileiro, e devem ser regulamentadas por uma lei específica que garanta o bem-estar dos animais envolvidos. Então, por essa emenda constitucional, eles conseguiram burlar, de uma certa forma, né, a própria política de patrimônio cultural imaterial, né, gerenciada pelo Executivo, e, no âmbito legislativo, eles não só declararam, como, enfim, fizeram toda uma manobra, né, para que a vaquejada conseguisse ser, então, incluída como patrimônio cultural e material. E aí, então, o que a gente vê? Né? A gente vê isso, né? Um país dividido, né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que essa atitude, né, do Congresso de declarar expressões culturais como patrimônio cultural imaterial, né, agora compete, né, com o papel dos órgãos de patrimônio do Poder Executivo em gerenciar a política de patrimônio imaterial, né, aqui no Brasil. E aí eu acho que esses diferentes entendimentos, né, que a gente viu aí, tanto por parlamentares quanto mesmo dos próprios técnicos, né, do que fazem parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, né, revelam essas divisões e contradições presentes, né, na atualidade, nesse contexto populista que a gente vive, né? E aí, então, o que eu quero deixar para discutir, né, é justamente isso, né? Como é que ficam essas institucionalidades, né, quando há esse tipo de competição, né, de diferentes âmbitos do Estado brasileiro, né? E aí como é que ficam as memórias coletivas, né, por meio, né, dentro dessa disputa, né? E aí quando os próprios grupos sociais no nosso país estão divididos, né? Daí fica a questão, quem tem o direito de ter sua memória coletiva reconhecida, né? Quem é e como se reconhece essa memória coletiva, né? Enfim, as instituições refletem o que acontece na sociedade ou não, né? Então, essa a provocação. Enfim, desculpa se eu passei demais, mas é um pouco isso. Obrigado, Simone.
Uau, temos bastante coisa para pensar aqui e umas provocações bem, bem interessantes mesmo. A gente está... Chegamos aqui às 7 da noite já com uma parte, né, dos convidados. Queria ver se eles têm alguma pergunta, né, antes de eu fazer qualquer comentário. Eliane, João Paulo, especialmente, vocês podem podem abrir o microfone à vontade, ou se preferirem colocar aqui por escrito no chat. Eu vou priorizar vocês antes de eu falar alguma coisa. Não sei, acho que não estão inibidos aqui de perguntar alguma coisa. Eu vou fazer não exatamente uma pergunta, né, para vocês, acho que um comentário, uma tentativa de... Helene escreveu aqui que só tem que agradecer a iniciativa. A gente é que agradece, né? Essa foi uma oportunidade, na verdade, de dialogar com vocês, então espero que tenha trazido, né, reflexões e tenha ajudado vocês também, de alguma maneira, né? A gente não pressupõe que ninguém seja necessariamente da área de patrimônio, mas como em vários dos nossos encontros, nessa questão da participação, da democratização, né, da inclusão, né, de novos olhares, novas perspectivas, enfim, tem muito esse objetivo, de fato, de engajamento, vamos dizer assim, de fazer com que vocês que estão assistindo, né, se sintam motivados e encorajados a tomar parte, né, nessas discussões e reivindicar, eventualmente, se for o caso, né, enfim. Essa era a ideia geral, enfim. E aí as questões que as duas convidadas de hoje, a Simone e a Mayra, trouxeram, por perspectivas bem diversas, né, e muito interessante, acho que elas dialogam mesmo, né, acho que essas perguntas que a Simone colocou aqui no final ecoam muito, né, da fala da Mayra também. Então, era um pouco isso que eu queria comentar, né? Sim, né? Como é que a gente recorre a quem, né, em primeiro lugar, em que instituições, essa questão da mediação, como a gente se faz reconhecer, quem tem, de fato, esse direito? Existe, lógico, uma definição legal, né, de quem tem essa prerrogativa de reconhecer algo como patrimônio cultural, mas esse direito, vamos dizer assim, ele perpassa muitas outras instituições que a gente está vendo aqui, por exemplo, né, na apresentação da Simone. Primeiro, uma disputa aí entre executivo e legislativo, que é o retrato do que a gente está vivendo hoje, né? Em que as instituições científicas, técnicas, etc., elas têm sido brutalmente deslegitimadas, esvaziadas, né, e contestadas pelos poderes executivos nas diversas instâncias. Então, pegando um pouco do que foi debatido em outros encontros também, né? Então, ok, a politização, né? Mas também não pode ser mera politização, eu entendo dessa maneira. Ou uma politização que se faça
de uma maneira informada, de uma maneira, enfim, não pode ser só uma queda de braço onde quem pode mais vale mais, né? Assim, no fim das contas, eu acho que a Maíra pode também comentar um pouco disso, a Simone e tal, mas rigorosamente falando, a história tem sido basicamente essa, né? Então, assim, quem tem o poder na ocasião faz valer os seus interesses, as suas memórias, os seus, enfim, as suas práticas, etc. E o fato, né, nesse exemplo aqui da Simone, né, o Congresso ter tomado a frente e não consulta, não envolve os órgãos de patrimônio, ela colocou muito bem, né, por conta desse contexto nosso, assim, essa bancada do boi, da bala e da Bíblia, né, de um Brasil capitaneado aí por uma economia agroexportadora, né? Então, o resultado é esse, né? Enfim, mas quem isso apaga, quem isso desconsidera, etc. E aí a gente vê conflito com enfim, movimentos de preservação, né, de defesa dos animais, então movimentos ambientalistas. A Maíra colocou um conflito dentro da seara do planejamento urbano também, né? Como é que esses espaços, esses edifícios, essas paisagens urbanas são protegidas ou não. Então, acho que muito mais do que apresentar qualquer solução, que a gente está mostrando aqui, na verdade, o quanto a gente tem que tomar nas nossas mãos, né, um pouco essa luta, porque senão ela vai ficar sendo travada só nessas altas instâncias mesmo e não sei se é a melhor resposta, né? Pelo menos não me parece que está sendo, né? Haja vista vários casos que a gente tem debatido aqui. Acho que esses dois de hoje são muito representativos, mas a gente tem falado muito, né, falou bastante, por exemplo, no caso a briga entre patrimônio e produção imobiliária, né? A gente falou disso em outros encontros também. Então, enfim, muito pertinente as perguntas que vocês levantaram, né? E os desafios são gigantescos, assim. Acho que, repetindo o que eu já falei aqui, não é questão de apresentar uma solução, uma resposta, né? Acho que, mas talvez ter uma clareza do tamanho do problema já ajude muito a gente nesse momento, né? Acho que o primeiro comentário que eu queria fazer, mas devolvo a bola para vocês, assim, talvez a gente estenda um pouquinho, então. Eu acho que dentro disso também é importante a gente pensar as disputas dentro dos próprios órgãos de patrimônio que tem acontecido, né? Quando a gente pega as reuniões do Compresp, do Condefat, é assustador, às vezes, perceber que as pessoas que estão ali como conselheiros nem sempre estão interessadas em salvaguardar o patrimônio de fato, né? De pensar numa... E quando o Simone fala do patrimônio material, isso é ainda mais significativo, porque o patrimônio material ele não existe fisicamente, né? Então é muito mais difícil de pensar essas... Não é que não existe fisicamente, claro que a vaquejada existe, mas coisas como o acarajé, enfim, outras... Mas as perguntas que ela colocou são pertinentes por isso, assim, né? Quem está fazendo isso? Para quem? Por quem? De quem? Como? Por quê? Então, acho que isso é muito importante pensar quem são essas pessoas, o que a gente está... E a partir de que lógica, né? No caso do patrimônio edificado, a gente vê que muitas vezes o grande problema tem sido a especulação imobiliária, que está arruinando com várias questões vinculadas ao patrimônio. Então, acho que tudo isso serve para a gente pensar também tudo isso. Eu não, só acrescentar, eu acho que a partir do que a Maíra traz, né, é que o campo do patrimônio, na verdade, o desafio é isso, né, porque
é muito diverso em muitos âmbitos, né? No âmbito histórico, então, né, uma cidade é feita de muitas camadas, por exemplo, né? E daí, quais são as camadas, né, que são visibilizadas e como essas camadas conversam ou não conversam, né? E é isso, né? Daí entra o jogo da disputa, né? De quem consegue, né? Visibilizar essas camadas, né? E que daí eu vejo muito também, né, dentro da questão do patrimônio material, né? Quem são as pessoas que conseguem acionar, né, a política, quem são as pessoas que conseguem, né, articular as coisas, né? Então acho que essa questão da articulação acho que é muito importante dentro do campo do patrimônio cultural, porque eu acho que é isso que vai construindo as legitimidades, é isso que vai construindo as dominâncias, né? E é isso que a gente tem que ficar de olho, né? Enfim, são essas redes assim que nem sempre estão tão claras, né? E que no caso, por exemplo, da vaquejada, pega a gente de surpresa e dá uma rasteira, tipo. E o problema é que um órgão legislativo está legislando sobre o patrimônio, porque deslegitima completamente as ações dos órgãos do patrimônio. E isso que você falou, né, Maíra, é uma questão super séria que a gente está vivendo hoje, né, assim, de como dentro dos órgãos, dos conselhos, etc. Assim, os órgãos, eu diria que menos, né, vocês podem me corrigir, né, a dimensão técnica, os estudos ainda são, né, muito competentes, muito bem elaborados, e, no entanto, quando isso sai da esfera técnica, vai para, digamos, para política, né, isso é uma questão que tem me incomodado muito há já um tempo, assim, que não existe nenhuma exigência de embasamento do voto, né? Na verdade, o que existe é, eu posso votar, eu voto. E numa dessas reuniões, né, que a gente está falando, isso foi dito expressamente, assim, talvez não com essas palavras, mas algo do tipo, eu voto de acordo com a minha consciência. Isso só. Eu falo, tá. Então, a reação do público, né, assim, são reuniões remotas, então a reação vinha por escrito na rede social, tal, né, mas foi imediata, assim, eu falei, tá, então para que esse conselho, então? Poxa, chegamos nesse ponto, né, de o que era para ser a oportunidade de ser, de fato, um processo participativo, democrático, né, e, né, como a apresentação da Simone mostrou muito claramente, né, falou que não ficasse restrita a uma conversa de especialistas, isso é uma coisa que a gente deseja mesmo. E, no entanto, né, essa intenção, digamos, nobre, acaba sendo completamente desvirtuada, né, para uma coisa do tipo, eu voto assim porque eu posso votar assim, simplesmente, né? E quando ainda existe, né, em algumas circunstâncias, um certo lustro técnico ou científico e tal, mas quer falar, no fim das contas, a pessoa pode simplesmente dizer, né, falar, eu não concordo, acho que não. Assim, né? É assim porque não quero que seja. E ele está ali, né, em posição de, nesse caso, realmente uma posição de poder, né? Protejo, não protejo, etc. Então, lógico, no Congresso isso ganha uma outra escala, né? Não chega a ser individual, mas um grupo muito bem organizado, com um lobby muito bem estruturado, é capaz de, né, para usar uma expressão que a gente tem ouvido tanto, né, de passar boiadas. Assim. Então, é uma situação
não sei, difícil assim, né? A gente até por dever profissional como professor, assim, eu fico tentando sempre não cair num descrédito total, assim, mas nesses últimos anos têm sido particularmente desafiadores, né, nesse sentido. E aí, só comentando, eu acho que com os alunos, né, eu acho que bem sempre essa questão, né, Virgílio, o que é o futuro desse campo, né, e eles ficam bastante apreensivos, eu acho, porque esse momento que a gente está vivendo, realmente, assim, bota os desafios, enfim, estão potencializados de uma maneira e estão acumulados, né, então... Sim. Enfim, eu, né, vou caminhar então para a nossa conclusão aqui. No fim das contas, assim, no meio das nossas conversas, apareceu essa ideia que acabou virando o mote da série de encontros, né, o patrimônio em disputa. Então, assim, acho que a ideia, primeiro, né, de que é, é um processo e são várias questões realmente muito abertas, muito em aberto nesse momento, muito longe de estarem resolvidas ou equalizadas. Isso, por um lado, de fato, representa um problema, né, numa série de aspectos, mas é um pouco a própria noção da crise, né? Eu acho que talvez sejam modelos aí que precisam ser reformulados, a gente não tem ainda a nova resposta, e o que dá para dizer, no fim das contas, é que, assim, bom, se está em disputa, significa que está aberto mesmo. Então, a gente também tem um papel nesse momento de lutar por algo condizente com, né, o que a gente considera, enfim, mais correto, mais justo, enfim, mais democrático, etc. Né? Exato, né? A Maíra colocou aqui, né? Se está em disputa é porque está vivo. E sim, né? Acho que isso pensando um pouco por essa questão, né, essa indagação dos alunos, né? Falou quanto ao futuro. Eu acho que o lado bom disso tudo é que talvez o patrimônio está se mostrando uma questão relevante, né? Como, sei lá, eu não vou dizer como nunca, né? Não vou apostar numa coisa dessa, mas eu diria que, sei lá, nos 20 anos da minha vida profissional, eu não vi isso tão acalorado como eu estou vendo agora, né? Agora sim, né, sei lá, de alguns anos para cá, a gente está vendo aqui esses exemplos, né, 5 anos ou coisa assim, mas enfim, é uma pauta, talvez dessa geração, né, de uma maneira muito importante. E nesse aspecto é muito instigante, é muito encorajador, né, que a gente esteja participando disso no momento em que isso se mostra tão importante mesmo. Né? E continuemos, né? Então, gente, obrigado. A gente está com o quórum já se reduzindo muito, então antes que vire só uma conversa de colegas, eu quero agradecer muito, mas especialmente, né, a Simone e a Maíra, convidadas de hoje, que foram falas extremamente pertinentes, instigantes, provocativas. Eu acho que era isso que a gente queria mesmo que fosse. Esse encontro está sendo gravado, e em breve a gravação disso também vai ser colocada a público. Eu coloco no meu próprio perfil, né, no YouTube. Então, assim que tiver publicado, se vocês tiverem interesse, pode divulgar, pode compartilhar. A ideia é realmente que a gente utilize, né, essas
essas reflexões aí, leve adiante e tal. E quem sabe a gente retoma no próximo ano, né, com outras provocações, com outros arranjos, com outras questões. Mas, enfim, para quem participou aqui hoje e para quem vai assistir depois gravação, é importante dizer, isso é uma iniciativa do curso de especialização, né, pós-graduação Lato Sensu, em Patrimônio Cultural e Memória da Belas Artes, e a gente quer sempre convidar vocês a estar conosco e trazer as indagações, trazer as suas questões, as dúvidas. A gente está sempre de portas abertas e prontos para recebê-los e discutir com vocês. Certo? É isso, gente. Obrigado. Encerramos o ciclo hoje, então, e então fica já, né, os votos aqui de boas festas, bom final de ano para vocês. Se a gente se vê antes do final do ano, tanto melhor, mas se não, já fica um abraço mesmo, desde já. Eu só agradecer também, né, Marcos, enfim, e também conhecer mais de perto também a reflexão da Maíra, né, que a gente, eu acho que parabéns, assim, Marcos, Virgílio, pela organização disso, porque primeiro foram temas muito, enfim, candentes que a gente precisava mesmo, eu acho que até desabafar, né? E uma outra coisa foi justamente a oportunidade de ver a reflexão dos colegas, enfim. Perfeito. Agradecer também, e é isso, a gente tem que continuar, porque enquanto tem disputa a gente está vivo, então patrimônio a gente precisa manter e seguir com todas essas reflexões que são sempre muito pertinentes. Obrigado, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.